Olá pessoal, tudo bem? De volta com o Vitrine CIA de Negócios, mais uma edição trazendo para você muita informação. Que bom ter a sua companhia aí, onde você pode aqui todas as semanas estar com a gente, porque nós estamos sempre recebendo um empresário da nossa cidade, conhecendo as empresas que compõem aqui a CIA também. E hoje eu tenho imenso prazer de receber o Anderson Gasperi, que vai falar para a gente um pouquinho sobre a empresa que é o Grupo Motopan. Ele também faz parte da diretoria aqui da CIA. Anderson, prazer em recebê-lo, seja bem-vindo aqui ao nosso Vitrine pela primeira vez, podendo falar um pouquinho dessa empresa tão importante para a nossa cidade. Quero te agradecer, Rafael, muito obrigado pelo convite. Agradeço também a Associação Comercial e Industrial de Ariquemes, que faço parte da diretoria há algumas décadas já. É verdade, 26, 27 anos eu estou na diretoria e isso aqui ficou muito bom. É uma oportunidade muito grande que tem todos os sócios de participarem dessa vitrine e apresentar seus negócios e as perspectivas para a cidade, para o seu negócio na cidade e o tamanho do mercado que se apresenta para todos nós. Eu queria entrar um pouquinho e falar do Grupo Motopan, vamos falar um pouquinho sobre essa sua participação aqui na CIA, né? Então, há cerca de 27 anos acompanhando os trabalhos da CIA, você deve ter visto muitas mudanças até o presente momento. Sim, esse prédio que nós temos aqui era uma casa pequena, modesta, já tinha o pavilhão ali para receber as pessoas, grande, mas o escritório era minúsculo mesmo, muito pequeno, mal dividido, mas era o que nós tínhamos para a época e funcionou, tanto é que nós chegamos onde chegamos aqui. E a Associação Comercial, além de ter crescido, ela aumentou também a sua atuação na cidade. Nós temos um papel hoje fundamental na cidade de Ariquemes, de ajudar a atrair. Nós temos esse espaço aqui para quem quiser chegar, né? Nós temos o lugar para ele fazer até trazer o seu RH e quiser fazer a contratação aqui dentro da CIA, ele pode usar o espaço nosso para isso. E se precisar de algum recurso que nós tenhamos aqui, fica à disposição de todos aqueles que querem abrir negócio aqui. De fato, todos aqueles que querem abrir um negócio correto, justo aqui nessa cidade, ele tem a oportunidade de procurar a nossa associação comercial. Anderson, como é que é para você participar de um grupo que cresceu tanto? Hoje a CIA é uma referência no Brasil inteiro, né? Uma das maiores promoções do país está aqui. Inclusive já deu início, pontapé inicial, que é o Natal da Sorte. Verdade, é verdade. Algumas pessoas, havia um período que nos criticavam, dizia que era sempre o mesmo grupo, mas na verdade em toda associação é assim, é um pequeno grupo de pessoas que representam um grupo maior, que tem se dedicado a fazer. Principalmente na nossa associação que ninguém é remunerado, né? A não ser os funcionários aqui, os diretores nunca receberam qualquer ajuda e pelo contrário, nós nos responsabilizamos às vezes com os nossos próprios bens, porque nós assinamos e se acontecer coisas erradas, nós podemos ser responsabilizados na nossa pessoa. Tanto juridicamente como financeiramente. Exatamente, né? Financeiramente. Então temos que nem essas promoções que nós fazemos do Natal da Sorte ou do Dia das Mães. Se fizermos as coisas erradas quanto ao fisco, o sócio não tem que arcar com isso. Quem tem que arcar é quem assinou. E nós nos responsabilizamos sem ganhar nada, com transparência. Então, é isso que tem me levado a continuar sempre na diretoria, até o dia que me quiserem na diretoria. Então, a cada 2 anos tem uma nova eleição e em alguma posição eu sempre estou ali, junto com eles e me dispondo a ajudar. Já cheguei a participar de 11 diretorias ao mesmo tempo, alguns anos, de associações, sindicatos e associação, sindicatos e conselhos municipais. Hoje, não tanto, mas a associação comercial é a minha queridinha, né? Porque a gente consegue ver os resultados para a sociedade. É verdade, né? E como é que você hoje, eu imagino que o coração deve estar alegre em ver uma associação tão grande hoje, né? Você percorre o Brasil todo, né? E olhar a CIA, ver que realmente a CIA é diferente da associação comercial no Brasil inteiro, né? Pelo tamanho, pela forma de trabalho que ela realiza. A nossa associação comercial, ela tem despontado, primeiro, por estar em Rondônia, aqui na Amazônia, ter uma organização tão grande como nós temos. Não que a nossa associação seja tão grande em número de associados, temos aí aproximadamente 600 associados, porém, as coisas funcionam aqui. É verdade que nós temos uma referência fantástica, a cidade de Maringá, que é o nosso objetivo, nos aproximar daquilo que eles fazem lá. E tanto é que já mandamos 2 diretores para lá, eles foram, visitaram e trouxeram novidades de lá para cá. Então, na verdade, foram para um encontro muito grande que teve na região. E agora nós estamos implementando muitos trabalhos aqui que beneficia
principalmente dos associados. Então eu faço o convite, aquele que não é sócio ainda, venha conhecer. E aquele que tem algum questionamento a respeito da atuação da associação comercial e que escutou alguma coisa que possa lhe causar qualquer embaraço com a associação comercial, descubra. Venha, visite e pergunte, né? Pode me procurar lá na Motopan ou qualquer um dos diretores, no horário que quiser, no dia que quiser, marque que a gente vai atender, para tirar qualquer dúvida. E pode ligar também direto para a gente e perguntar, olha, escutei isso a respeito da associação comercial. Nós resolvemos na hora, explicando para vocês na hora. Se não tiver a competência para responder, com certeza encaminhe para alguém. Perfeito. Agora vamos entrar um pouquinho na história do empresário Anderson. Volta a 49 anos atrás, né? E você começou muito cedo, né? A estar à frente de uma empresa, a comandar, né? Como é que foi essa experiência de começar aos 13 anos, Anderson, né? A gerenciar, a estar à frente de uma empresa? Bem, na verdade, não foi por competência, né? Eu comecei com 11 anos, logo após, meu pai morreu em outubro de 74, em dezembro eu comecei a trabalhar. Você trabalhar com 11 anos? Com 11 anos, na oficininha que meu pai tinha deixado. Uma oficina pequena, modesta, mas era uma boa oficina. Meu pai era um ótimo profissional, um torneiro mecânico, soldador. Eu nunca tinha trabalhado. Com 11 anos, 2 meses depois, eu fui lá e um tio estava cuidando dessa oficina. Cuidou por 2 anos, minha mãe se casou novamente. E aí meu tio saiu e meu padrasto e eu tivemos que assumir. Meu padrasto se apresentou depois de 3 meses como alcoólatra e eu tive que assumir tudo. Então não foi por competência, foi por imposição da situação. Por necessidade. Exatamente, extremamente necessitado. Eu tive que assumir e você já imagina, né? Eu quebrado, né? Porque como você vai assumir tendo um padrasto que estava gastando tudo e você, com 13 anos, ter que ser patrão e eu só tinha daí um funcionário, 2 funcionários que sobraram e eu tinha que me virar daquele jeito. Eu me arrastei por alguns anos, mas depois eu consegui superar com 16, 17 anos, já conseguia tocar as coisas bem. E depois de alguns anos, com 23 anos, eu vim para cá, disseram que aqui era muito bom, e eu trouxe aquela oficina para cá. E 7 de setembro, o estado tinha parado para a minha chegada, era dia 7 de setembro, quando eu cheguei aqui em Ariquemes, né? Tudo que tínhamos estava em cima de um caminhão boiadeiro. A mudança, a oficina e um Corcelzinho 70, que eu vim dormindo em cima do capô, de lá para cá, né? Em cima do caminhão boiadeiro. Tudo na chuva, o que eu tinha de madeira, de móveis, desmanchou tudo por causa da chuva. Apesar de ser setembro, pegamos umas 2 ou 3 chuvas na estrada. Mas foi assim, mas foi muito bom. Começamos a trabalhar de imediato. Mas direto para Ariquemes ou foi? Vim direto para Ariquemes. Eu fiquei no fundo da Pemasa. Era Ariquemes já? Já era Ariquemes, sim. Ariquemes já é de 77, né? 77, verdade. 77, mas é muito anterior. 77 é a fundação do município. E ali, em 86, eu vim para o fundo da Pemasa. A Pemasa me cedeu um espaço de 4 metros por 11 metros. Na verdade, o da Automecânica Londrina, o Francisco, né? Ferreira dos Santos, o Chico, foi quem cedeu para mim um espaço no prédio dele. E era da Pemasa, mas ele cedeu um espaço para mim. E eu fiquei lá no 4 por 11, comecei ali. Mas fui próspero. Com 2 anos eu construí uma casa boa, com 4 anos eu construí um barracão de 1.000 metros quadrados, num terreno de 4.700. Hoje a indústria tem 4.000 metros quadrados de construção, nos 4.700, mas tem mais um prédio de depósito, um outro terreno ao lado de 9.000 metros. Então, foi bom, foi um período bom. Quando você chegou em Rondônia, você foi empreender no mesmo ramo que você atua hoje ou foi outro ramo? Não, eu sempre trabalhei lá, era com manutenção de tratores, serviço de torno e solda. Comecei a fabricar alguma coisa, a primeira máquina que eu fiz tinha 14 anos, depois eu fabriquei alguns reboques de veículos, era mais fácil fabricar e documentar, e eu fabricava também constantemente engates para carro, porque não tinha padrão para comprar, então eu tinha que fabricar. Tinha o Fiat, só tinha para comprar do Fusca e da Kombi, não tinha mais, para a linha Volks que tinha engate pronto, o resto você tinha que fabricar. E aí eu virei referência, gente de longe vinha para que eu fizesse um engate para ele colocar o reboque dele, entendeu? Bem, aí eu vim para cá, fabriquei muitos equipamentos. Hoje, se você pegar 100% praticamente dos jigs que tem no garimpo, Bom Futuro e outros aí, é projeto meu. Eu que projetei. Lá em 91, 92. Então, se você vê aquelas plantas, todo projeto meu. Pegar o primeiro lá e olhar esse hoje, eu confundo ainda. Entendeu? Os moinhos também, criei algumas inovações dos moinhos e outros equipamentos.
Então, nós temos uma lista muito grande e trabalhei muito para empresas do sul do país. Gerdau, Klabin, Cozipa de Cubatão, Digidai do Volkswagen. Aqui de 95 a 2000, eu prestava serviço para essas empresas aqui em Ariquemes. Por isso que o Senai veio para cá. Consegui trazer o Senai na época, com o apoio da CIA, foi por causa disso. E quando eles viram que era isso, e eu insistindo há 2 anos, eles falaram, olha, arruma um prédio lá para a gente, assuma as despesas do prédio e nós vamos para lá. Aí eu vim, pedi para a CIA aval, levantei um dinheiro na cidade pedindo, alugamos o prédio que era da Romave, trouxemos o Senai para cá. Essa é uma história que eu não sabia. Essa história merece um podcast só dela. Isso é verdade. Porque é fantástico. Quando você vê lá que acho que hoje deve ter uns 70 mil certificados emitidos, e foi de uma briga de 2 anos, depois 3 meses, 4 meses, eu arrumei o prédio, aluguei o prédio, reformamos o prédio, né? Eu falo que eu arrumei e aluguei, sim, sempre com o aval da CIA, Claro. né? Mas puxando à frente, né? Até hoje, todas as formaturas que tem, praticamente, eles me chamam para participar. Tudo que acontece lá, eu fico sabendo, né? Foi muito bom. Interessante, olha só. A gente vai fazer um podcast só para falar sobre essa história aí. E agora a gente vem no Grupo Motopan. Você sempre gostou de trazer inovação. Mostra isso quando chegou em Ariquemes, né? Criando sempre coisas novas para ajudar nas necessidades do nosso estado, do nosso município, né? Não é diferente dentro do Grupo Motopan. Verdade, verdade. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que comecei a fabricar foi guinchos para caminhão. Mas aí acabou, a madeira deu uma fracassada, eu não continuei, descontinuei. Depois veio os equipamentos para mineração, jigs, moinhos, despedradores, eu fazia demais isso, né? Eu vou no garimpo e vejo sucata minha lá de 30 anos atrás, eu ainda vejo. Então é gostoso isso. Depois, em 97, eu resolvi, pouco antes, 1 ou 2 anos antes, resolvi fazer semi-reboque para moto, né? E além de eu estava fazendo serviço para essas indústrias de fora do estado, fazendo equipamento para mineração aqui, eu vi a possibilidade das carretinhas de moto. Eu vi as coisas mal feitas, existia carretinha para moto, mas não tinha qualidade. Eu achava que era só fazer bem feito, e não era. Eu descobri que a moto não parava em pé, correndo, ou seja, ela não poderia correr mais de 50. E aí eu comecei a buscar uma solução e de verdade, a gente resolveu um problema de mais de 100 anos. Por quê? Porque a moto não podia correr, ela estava abrindo agora ali. Um cliente colocou 140 na moto, 140 km por hora, e disse que fez o vídeo. Pedimos o vídeo agora há pouco para ele, sabe? Não pode isso, né? Não é para isso, mas algumas pessoas conseguem dar velocidade. E o limite desses reboques era 40 por hora, 50 no máximo. Porque eles faziam e fazem ainda. A curva era muito difícil fazer. Exato, faziam e ainda fazem os modelos que não são os meus, praticamente todos fazem o slalom, né? Que é tem um outro, o shimmy, que é um termo, e tem mais um outro termo em inglês, que é bater a direção no volante, né? Traduzindo. Isso acontecia e eu descobri que aconteceu com o meu, e aí eu tive que mudar isso, resolver o problema. E Deus me abençoou e eu consegui resolver. Esse problema? Demorou ou foi? Foi alguns tombos, né? Tem um funcionário meu lá que tem 27, 28 anos comigo. Ele foi o cobaia na época. Ele que era o piloto de prova. Eu cheguei a contratar piloto de motocross que eles desistiram. Falaram, não dá pé não. Quando começa o shimmy, você perde o controle. E foi até que a gente conseguiu resolver o problema. Aí por isso nós conseguimos mudar a legislação que proibia. Eu tive que provar aquilo que ninguém conseguiria provar. Poder mudar a legislação dos semi-reboques. E depois de provado, comprovado, eu fiz tudo. Cheguei ao ponto de falar para o senador Romeu Tuma, se avião tivesse que voar e provar o que eu tive que provar, não teríamos avião. Nem paraquedas e nem outros equipamentos. Eu tive que provar que era seguro, sabe? E não foi uma vez, foi muitas vezes. Quando chegou, eu falei, olha, não existe mais embaixo do céu e em cima da terra alguma coisa para ser feita. Está aqui os laudos, está aqui o órgão dizendo que eles são competentes para fazer. E aí o senador levou para aprovação. Já tinha sido aprovado na Assembleia, na Câmara, e faltava aprovar o projeto do senador Confúcio. Ele mudou isso no Brasil. E digo para você, mudou isso no mundo também, porque hoje até as bicicletas fora do Brasil usam o mesmo sistema que eu criei. Tá?
poder... Patenteou isso ou não? Eu patenteei, durou um bom tempo a minha patente, né? Aí nós vamos fazendo outras patentes, entendeu? Então, o reboque ainda tem. Eu cheguei a colocar 11 patentes num ano só. Em 2011 eu fiz 11 patentes num ano. E algumas de invenção. O sistema de freio nosso mesmo é especial. É freio de invenção. Né? É diferente de falar assim, eu fiz, eu posso fazer ele diferente. Não. Se você usar o princípio, você é plágio. Entendeu? E o sistema que deu estabilidade também, se fizesse alguma coisa, era plágio. Então, foi algo relevante. A gente acabou com os animais de carga do país, praticamente. Ninguém sabe quase disso. Eu sei. Por quê? Porque uma moto hoje carrega 200 quilos, 300 quilos, tem gente que coloca 400 quilos. É verdade. E substitui uma carroça. Por que acontece isso? Ninguém sabe dessa história. Você está sabendo, acho que é a primeira vez que eu falo na imprensa. É a primeira vez que eu falo na imprensa. Mas é a analogia. Você pega as carretinhas no Nordeste, que muitas copiam o ponto principal do meu reboque. Sem documento, sem nada, não estou preocupado com plágio, porque o cara fez o uso dele, entendeu? Entendi. Não tem placa, não tem nada, mas ele substitui uma carroça com vantagem. Ele não tem que acordar cedo, levar o animal para pastar, para nada, ele dá a partida, põe 200 quilos em cima, 300 quilos e vai resolver o problema dele. Então... Uma velocidade maior, inclusive. Então se você não sabia, agora você está olhando para um camarada que ajudou a resolver. Que legal, parabéns. Eu não gosto de falar de mim mesmo, mas é uma realidade. A gente não tem como negar isso. Hoje, o Nordeste não carrega tanto com carroça, carrega mais nas motos. Na cidade, na área rural. Eu lembro que em 90, aqui em Rondônia, era muito comum ver os animais carregando em carroça, bois, né, cavalos e tudo mais. Era comum. Ariquemes só tem 2 carroças de carga aqui na cidade ainda, né? Ou uma. Tem uma no 11, tinha uma no 11 há um ano atrás, e uma no setor 9, entre o 9 e o 10 ali. Tinha mais uma. Esse carroceiro que me contou, falou, olha, tem eu e mais um só. E a minha mulher, quando as crianças minhas eram pequenas, ela saía de casa aqui, às vezes colocava as crianças na carroça, alugava aqui na feira, que a gente mora perto da feira, alugava e ia até lá na Rondon, na Motopan, lá embaixo, né? Passeando com as crianças, que as crianças adoravam, ela montava ali na carroça e pagava para o carroceiro levar lá de charrete, né? Aquela charrete de carga que tinha na feira. Então, hoje não tem mais nenhuma na feira. E o grupo Motopan foi crescendo, né? Hoje outras empresas também compõem o grupo. Sim, nós temos 3 empresas. Uma que é de serviço, que é a Rondon Serve, que é a antiga Tornotécnica Rondon, ela ficou para serviço, né? Nós temos a Selecta Design, que trabalha com as lixeiras, Motopan, e os vasos também. E temos a Motopan, que trabalha principalmente com semi-reboques. Mas nós temos outras linhas de produtos. Nós temos caixa térmica de 6 mil litros, aquelas que algumas empresas de frigorífico usam, né? Aquelas caixas que a gente vende aqui para fora do estado também. Temos aqueles cases de Starlink que as pessoas usam sobre os carros, nós temos painéis e temos serviços como flutuantes para irrigação. A gente tem feito muito flutuante para irrigação, para lavoura de café, para peixe, para bombeamento, né? A gente faz muito esses flutuantes. E temos um pouco de serviços também de manutenção em fibra de vidro. Mas o nosso forte é isso, é metalúrgica, semi-reboques, os vasos da Selecta e as lixeiras. Lixeira, vasos e semi-reboque. Esses são os 3 principais produtos. São responsáveis por 95% do faturamento. Como é que surgiu o Anderson criador, né? Que sempre inova? Aí é fácil de saber por quê. Porque quando meu pai morreu, eu fiquei na oficina. E lá dentro tinha torno, tinha solda e não tinha serviço. E não tinha serviço. Eu lembro que eu ficava sentado na máquina de solda, esperando o serviço no sábado até 6 horas da tarde, para ver se entrava um dinheirinho para gastar no domingo. Isso com 13, 14, 15 anos. Era miserê mesmo, sabe? Porém, não tinha ninguém para dizer que não dava certo o pensamento. Então eu inventava de fazer um motor para barco e eu fazia, funcionava, mas o motor não prestava e morria ali. E aí acabei criando... A primeira máquina que eu fiz foi um moedor de carne, que o cara chegou depois de uns dias, falei, ficou bom? Ele falou, olha, ficou bom e não ficou, porque agora eu moo 100 quilos eu lembro que era muito poucos minutos, né? Disse, olha, a máquina não trabalha 10 minutos por semana, porque moía carne, eu peguei um moedor manual e transformei ele, modifiquei ele, né? Eu acho que eu tinha 14, 15 anos, depois fiz uma outra máquina para cerâmica também,
Até hoje eu fico admirado que o dia que eu fui receber, eu recebi e saí pisando com medo de não ter funcionado. Aí eu perguntei. E ele falou, a gente retificou o cilindro da maromba, da cerâmica, no final de semana. Em 2 dias. Eu falei, o quê? Cara do céu, terrível. Então deu certo, 2, né? 2 invenções Aí, deu certo. deu certo. E aí eu fui continuando. Quando eu cheguei aqui, aí tinha mais necessidade ainda. Aí me empurraram para fazer as coisas. Aí eu não tinha preguiça, trabalhava sábado até as 6, 7 da tarde, meio de semana até as 10, no domingo eu trabalhava até meio-dia. Então, cheguei aqui, eu não conseguia nem baixar as máquinas, eu colocava as máquinas e já ia trabalhando, entendeu? 86, plano cruzado, faltando tudo, então eu tinha que fazer de parafuso a grampo de caminhão, eu tinha que fazer tudo no fundo da Pemasa. E aí as pessoas encomendavam as coisas e eu ia criando. Mas foi assim, porque não tinha ninguém para dizer que não dava certo. E eu gostava da coisa, então foi um facilitador. Gostava de desafios, né? Pessoas para pagar o que eu cobrava, e eu tinha moral para isso, podia colocar o preço que fosse, as pessoas pagavam, né? Sempre a gente teve essa primícia de fazer com qualidade. Então, quando eu cheguei, eu entrava embaixo do caminhão para soldar uma travessa, eu saía procurando todas essas travessas quebradas e falava para o cara, aí o cara falava, solda tudo, e eu, lenha. Interessante, né? Vai. E aí formou esse grande grupo aqui do nosso estado de Rondônia, que é o Grupo Motopan, né? Que é uma referência, como você falou, para o Brasil inteiro hoje. Naquilo que a gente fabrica, eu acho que nós sempre fabricamos o que era melhor, né? Praticamente sempre. A não ser que eu tenha começado alguma coisa, vamos por lá. Os meus jigs não eram os melhores quando comecei, mas pouco tempo depois já eram os melhores, né? E tanto prova disso que passado 30 anos que eu criei ele, 30, 90, esses jigs que você encontra aí, que lava casterita, é de 92 esse modelo, então tem 33 anos. É o mesmo modelo que eles fazem. Eu não fabrico mais, mas é o mesmo modelo que eles fabricam. Então, porque deu certo. Os mancais, os moinhos que tem, ou praticamente até a estrutura, é o mesmo que eu criei lá também nessa época. Então, a gente é feliz nisso. As pessoas podem até falar que o meu produto possa ter um preço diferente, mas veja bem, até as lixeiras que eu fabrico. Aquele que comprou a lixeira minha há quantos anos? Há 20 anos. Tem 20 anos a primeira lixeira. Se ele quebrar qualquer coisa, ele leva lá e não cobra nada para arrumar. Só levar lá, eu arrumo. Então, quem faz isso? Poucos, né? E os nossos reboques também, tem reboque nosso, eu tenho certeza que tem reboque que tem quase 1 milhão de quilômetros rodado. O cara já trocou de moto 5 vezes, porque tem reboques com 97 rodando, de 98 rodando para cá, que a gente começou a fabricar ele no finalzinho de 97, mas tem reboques de fibra de vidro de 99. De 99. Aqui na cidade, com certeza tem reboque com 700 mil quilômetros rodado. Já trocou quantas vezes de moto? 6 vezes, 8 vezes de moto, e o reboque é o mesmo. Terrível, que ainda vai durar mais uns 20 anos se ele fizer a mínima manutenção, né? Eu tinha que ter programada a obsolescência programada, é isso? Aquilo que faz, olha, tinha que durar 5 anos, o tempo que dura uma moto, e desmanchar e acabar. Mas não acontece isso. Ainda não consegui fazer, não consegui mudar o pensamento. Eu gosto de fazer produtos que durem. Tanto é que as lixeiras, os vasos e os reboques são assim. Todos eles são feitos para durar, né? Pode se reformar, vamos por, o cara que compra um vaso nosso, ele pode reformar esse vaso, e se ele quiser modificar ele lá, a cor dele, por exemplo, ele leva lá na minha empresa, ele só vai gastar com material. Se quiser pintar uma lixeira e levar lá para mim, se não estiver muito detonado, se tiver que lixar e pintar, ele vai gastar só com material. Eu faço no 0800, quebrou dobradiça, eu arrumo de graça, né? Pode ter 20 anos, não tem problema. Então, a gente tem primado por isso e tem dado certo. Que maravilha. Agora, Anderson, você olha para a sua história, desde o começo até o momento, o que você sente? Como é que isso representa para você? Cara, eu faria muitas coisas diferentes, né? Investimentos, essas coisas assim. Mas eu acho que foi legal, até aqui foi legal. Esperamos não errar, né? Meus filhos estão a caminho também. Eu tenho uma filha que tem 34 anos, trabalha como gerente, nossa, é administrativa praticamente. A gente está empurrando para cima dela, né? Ela mora em Blumenau, mas ela vem a cada 3 meses para cá.
Então, hoje nós tivemos reuniões, ela faz reunião todo dia com a equipe toda, online, e vem para cá a cada 3 meses. Tem um filho que é médico, que é o caçula, está com 26 anos, está indo para lá amanhã cedo. Daqui a pouco eu vou chegar em casa, tem um yakisoba lá, para festejar a data que ele está saindo de casa, cortando cordão umbilical. E tem o outro que trabalha comigo, que se casou também, e é fantástico naquilo que ele faz. Tudo que ele põe a mão, vira ouro, sabe? Menino bom, menino de crédito, muito crédito. A família toda encaminhada, né? E trabalhando junto, né? Somando forças. Isso que é interessante, né? Qual mensagem você deixa para quem está nos assistindo agora, como você acreditou no seu projeto, acreditou em você, né? E foi criando projetos, né? Que mensagem você deixa para quem está começando agora nessa vida, né, empresarial? Cara, eu tenho que ser sincero contigo. Às vezes eu me pego olhando a circunstância e a gente quer baixar a cabeça. Mas eu sei que não é isso. Nós temos que olhar para frente e aquilo que nos tenta puxar para trás, a gente empurrar de lado, afastar dessas pessoas. E hoje, mais que nunca, entendo que a gente tem que parar um pouquinho de se guiar por aquilo que a gente ouve. Eu estou falando primeiro para mim, depois para quem está nos assistindo. Nós só temos uma saída, trabalhando muito, fazendo uma coisa bem feita e fazendo para a posteridade. Né? Trabalharmos como se fôssemos viver 1000 anos, né? Aproveitar o máximo que puder do nosso dia a dia, ter um hobby. Eu acho que o homem precisa ter um hobby, né? Alguém tem, mas eu gosto de trabalhar, não é hobby. Eu gosto de brincar com meus filhos, não é hobby, né? Ele tem que fazer. O meu é pescar, né? Pescar, viajar. Dois, então. Eu gosto. Não, eu não gosto de pescar. Eu gosto de picanha. Né? Pescar, eu amo pescar, é isso. Então, o que eu tenho para deixar é isso, que chegar à sua mão, faça bem feito. Né? Entenda que aquele produto vai servir para alguém, né? Faça bem feito e faça rápido. É isso. Faça muito bem feito, chegar à sua mão, né? Com honestidade, claro. E faça rápido. Não adianta fazer bem feito. Tem um ditado que eu aprendi recentemente. É melhor o feito do que o bem feito. Porque o feito está feito, o bem feito, e se não acontecer, Não, perdão, posso voltar? Claro, né? Então vamos lá, é melhor o feito do que o perfeito, né? Porque o perfeito às vezes não acontece, né? Então faz o feito, deixa resolvido e depois melhora, como são os produtos nossos. Dificilmente alguma coisa que eu fiz ficou perfeito de primeira. Não era isso. Você vai adequando para melhorar. Exatamente. Então você abre e se você errou, fala para o cliente, olha, eu fiz com toda boa intenção. Deu, como diz, deu M, né? Vamos melhorar? Vamos. Que aula, hein, pessoal de casa? Olha, valeu muito a pena conversar aqui com o Anderson nesse dia. Com certeza, uma grande aula para a gente aprender um pouco mais. E uma hora a gente vai parar um pouquinho para contar história junto com o Anderson aqui, que eu vi que ele tem muitas histórias desde 86 para cá, dentro desse estado de Rondônia aqui, para a gente compartilhar com você de casa, sem dúvida nenhuma, Anderson. Verdade. Vamos voltar a falar do Senai aqui. Essa história tem que ser contada mesmo, porque a gente sabe da importância do Senai para a Ariquemes, né? Então, assim, você encabeçou essa luta para trazer para cá. Então, inúmeros profissionais que estão hoje na lida, não só em Ariquemes, mas em Rondônia, no Brasil, passaram por aqui nesse Senai. Sim, aqui na cidade nós temos muitas empresas metalúrgicas que nasceram na minha empresa. Né? Viram a gente fazendo aquilo que nós fazíamos nos anos 90 e falaram, cara, o serviço que tem aqui é tudo fichinha perto daquilo que pode ser feito aqui. Né? E hoje nós temos empresas que eu fico admirado, sabe? De funcionários meus, já foram funcionários, já foram badeco, como diz na empresa, e são empresários de sucesso, muito bem sucedido, como diria, já são milionários, né? E saíram tudo lá da Motopan, da Turma Técnica Rondon. Né? Eu fico feliz com isso. Pessoas que fizeram aquilo que era correto, né? Não falo que é de investir, mas pessoas que eram íntegras naquilo que trabalhavam, né? Que não olhavam, que não trabalhavam pelo que ganhavam, mas pelo objetivo de vida dele. Então, eu fico feliz demais com isso. Anderson, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Que história legal compartilhar essas histórias, né? E esse aprendizado, a gente aprende muito com isso, né? E a gente aprende a melhorar
né? A gente que é mais novo, dentro do que está empreendendo. E quem está nos assistindo, com certeza, vai pegar isso para a vida, bom proveito dessa história toda que você contou, de como gerir uma empresa e vai aplicar e com certeza vai dar certo. Obrigado e parabéns aí por você acreditar em Arikemes. Obrigado você, Rafael. Obrigado pelo Vitrine ACIA, pelo convite, pela oportunidade. Espero que todos nós consigamos prosperar nesse ano e no ano que está chegando. Aqueles que a gente não puder falar mais, que tenham um final de ano feliz e fantástico para todos. Muito obrigado, tá bom? Obrigado. Olha, esse é o Vitrine ACIA de Negócios, trazendo mais uma história, né, do grupo Motopan dessa vez para a gente conhecer. A gente volta na próxima semana. Fique ligado.